Aos nossos queridos brilhantes que sempre nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. É o segundo episódio da terceira temporada e comigo está meu amigo Betão. Esse aqui é o podcast da empreiteira Dinco. Obrigado a todos os ouvintes. Vamos ter um novo bate-papo, muita inspiração para o dia de hoje. O que você faria se o médico olhasse para você e falasse assim: você tem de 3 a 6 meses de vida? Hoje nós vamos conhecer a história de Jean Nakauchi, um super fotógrafo excelente e tem uma história de vida muito forte para compartilhar com a gente. Já já você vai entender. Preparados? Roda a vinheta! Estamos no segundo episódio da nossa terceira temporada e essa temporada fala de propósito além das fronteiras. Então não deixe de nos acompanhar no YouTube. Se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, clicar no sininho e compartilhar para a galera. Jean, eu tenho certeza que a sua presença aqui vai modificar a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Seja muito bem-vindo, o espaço é seu. Uma apresentaçãozinha sua, por favor. Obrigado, eu sou Jean Nakauchi, fotógrafo e acho que como muitos que vieram para o Japão, como Dekaseki, né? E inicialmente eu vim como Dekaseki, mas como eu sou músico, instrumentista, eu comecei a tocar na noite como músico, toquei nas noites de Tóquio bastante tempo, acho que uns 11 anos, né? Depois fui para a carreira de fotógrafo. Cara, eu pude ver as fotos, já falei, já ganhou um aluno, já estamos aí, já deu risada da minha câmera já. Né? E essas fotos estão onde, Bas? Estão no Instagram? No Instagram. Ah, é? Quem quiser ir acompanhar o serviço do Jean, só dá um... Vamos deixar aqui nas inscrições, né? O Insta do Jean, tá? Bom, Jean, todo mundo que vem aqui no DincoCast, essas são especiais, né? Mas eu fiz um convite para você de coração mesmo, porque eu te conheci no culto, né? E eu queria saber um pouco mais sobre aquele cara que tava ali, que ali você me passou uma energia que eu não tinha sentido até antes, sabe? Uma coragem. Falei, esse cara é demais, eu preciso conversar com ele. Mas seria muito egoísmo, sabe? Eu ter uma conversa com você e não poder passar para as pessoas isso aí. Então, fala aí, Jean, um pouquinho de você. Como você chegou no Japão? Quanto tempo já? Eu vim no Japão em 91, primeira vez. Né? Eu fui para Kanagawa, a gente passou uns 11 anos em Kanagawa, mais ou menos. Voltamos para o Brasil. Depois de um período de 2 ou 3 anos, não sei, não lembro direito, a gente veio para Aichi, né? Para Nishio, a região ali. E tá até hoje ali. A gente foi para Nagoya, por causa do estúdio, por causa dos clientes, né? Que é bem mais localizado para a gente. E hoje a gente tá aqui até hoje, né? Você falou que você tocava assim nas noites, assim, seriam bares e tal, mas eu te conheci num culto, então sim, teve essa caminhada sim, até aí. Na verdade, eu venho de um lar cristão. Meu pai, minha mãe, né, minha família são cristãos, são de uma vertente evangélica. E depois de uns 16 anos, assim, eu comecei a tocar, 17 anos, vim para o Japão, comecei a tocar na noite e acabei saindo da igreja. Né? A minha história é um pouco longa, assim, mas é uma história cheia de milagres, eu falo, sabe? Cara, e isso é muito interessante. Chegou um momento da minha vida que eu cheguei a morar separado de apartamento com minha esposa, com minha filha. Minha filha foi para o Brasil porque a vida noturna é muito complicada, né? Para quem tem família, para quem tem filhos. Né? Então chegou um momento que eu tive que optar. Você quer sua família ou você quer continuar na vida noturna? Né? E foi um momento que eu decidi pela minha família. Né? É difícil porque todo ser humano ele tem, como eu posso dizer,
o seu, Ele tem seu um ego, né? tem um egoísmo O ali, seu né? ego, né? E todo mundo me conhecia onde eu ia, todo mundo, né, falava comigo. E de repente eu saí, mas nesse momento você vê quem é teu amigo. Porque aquelas pessoas que chamavam, todos, onde você te encontrava, tipo, vamos pro churrasco, vamos para isso, para aquilo. As pessoas começam a te... Pô, você não é mais nada. Então você vê que você é deixado de lado, né? E a gente começa a pôr o pé no chão, de verdade, né? E depois disso que eu vim com minha família, a minha filha passou um ano no Brasil para a gente, com minha esposa, a gente realmente voltou a ser um casal, né? Que já são 34 anos de história, né? Que eu acho que é difícil hoje também um casal com tanto tempo de história. E a gente queria uma outra filha, né? Outro filho, na verdade, né? A gente não... Mas eu sempre queria a menina, né? Porque a minha mais velha é uma menina. E nesse período aconteceu de a gente tentar uns 5, 6 anos. E a minha esposa não engravidava, né? E foi no período que a gente voltou, que eu voltei para a igreja, né? Falei, poxa, minha vida... Não que eu vivesse, eu nunca bebi, nunca, né, usei drogas, nada. Mas é que você sabe o que é certo, o que é errado, o que você determina na sua vida. Foi o momento que eu voltei e pedi pastor por mim. Queria tanto ter um filho e até hoje nada, né? Tenho minha filha. E a minha esposa já estava com 39 anos, então a gente pensou assim, se a gente não conseguir, a gente não vai tentar mais. Depois que eu voltei para a igreja, com um mês, minha esposa engravidou. Oh, glória. Falo que é um milagre, né? Realmente um milagre, né? E eu falo que Deus não me deu um filho quando eu queria, porque eu não estava preparado. Né? Eu não estava preparado para ser pai, porque eu não iria cuidar, eu não iria, sabe, dar um exemplo realmente e a atenção que a nossa filha poderia carecer. Hoje eu entendo um pouquinho mais sobre isso, sobre tempo, sabe? E hoje eu entendi que nem tudo é no nosso tempo, né? Então a gente, naquele momento a gente não consegue entender por quê, mas tem um ser aí que sabe de tudo. Verdade. Né? Então isso aí é muito interessante. E uma coisa, a maioria das pessoas que... Eu faço sempre lives, alguma coisa no meu Facebook, Instagram, as pessoas nem não sabem que eu sou evangélico, a maioria, né? Porque é uma coisa que eu procuro não tocar em religião, né? Eu acho que você afasta as pessoas quando você fala em religião. Porque a religião não importa a sua religião. Não agrada, sabe? a todos, né? Não agrada a todos. O importante é você falar do amor, da paz, do que Deus pode te proporcionar, né? É isso que eu tento passar para as pessoas. Eu acho que esse cuidado que você tem, né, de sabendo que as pessoas não aceitam muito essa parte de religião, mas eles gostam do seu trabalho, né? Sim. Então, às vezes é um pouco triste isso. Hoje eu sinto muito na pele, né, por ser um cristão, né? E eles falam, cara é de empreiteiro, o cara é cristão, pai. Não bate, né? O cara é ladrão e o cara é cristão. Então, tem coisas assim que a gente passa no dia a dia, sabe? Que a gente tem que saber abordar, saber filtrar pra gente, né? E também, por exemplo, como fotógrafo, eu já fiz muito sensual, lingerie, catálogo de lingerie, ensaios sensuais, assim. As pessoas acham que, por eu ser cristão, não deveria fazer esse trabalho, mas é meu trabalho. Sim. Entende? Tem uma ética também que eu uso no meu trabalho, como fotógrafo, quando eu faço esse tipo de trabalho, que minha esposa está sempre presente. Não faço sem a presença da minha esposa. Isso é um cuidado com o cliente e com o meu trabalho também, né? Isso aí, esses dias eu estava comentando sobre isso aí, Jean. Mas era um outro lance. Tipo assim, então quer dizer que um policial, um cara da rota não pode ser cristão. Porque o chigotô dele, o trampo dele estar ali. E de repente ele vai ter que dar um tiro no cara. Né? Então acho que são coisas, sei lá, separadas. Eu acho que tudo tem um porquê das coisas, né? Verdade. Não é tipo, porque o cara é cristão não pode fazer isso, porque o cara é cristão... Não, você tem que ter a
a sua linha, né? Então você não vai ir para o lado errado, não vai para o lado ruim, você vai fazer o seu trabalho, igual o que você acabou de falar agora, né? Verdade. Você estava comentando agora, Jean, eu não conheço você assim, nunca conversei com você, mas você tinha comentado agora sobre uma doença que você tem. Sim. E no caso, essa doença, você poderia falar um pouco mais sobre isso? E quando você soube dessa doença, te entregaram esse diagnóstico, isso fez você repensar no seu propósito de vida? Mudou alguma coisa nisso? Você poderia falar um pouco mais sobre essa parte da sua vida? Em 2020, faz em março, tem o Kekoshin das fábricas. Sim, né? sim. E eu trabalhava, fui fazer o Kekoshin e deu alteração no meu exame. Então ele falou, procura uma clínica ou algum hospital para fazer verificação. Mas eu sabia que tinha alguma coisa porque eu tenho um problema de prisão do intestino, né? E eu costumava ir ao banheiro a cada 2 dias, mais ou menos, né? E eu estava indo todo dia no banheiro, começou indo todo dia no banheiro, e depois estava indo 2 ou 3 vezes no banheiro. Nunca aconteceu isso na minha vida, né? E eu fui na clínica, o hospital, o médico, no outro dia me chamou com urgência para voltar lá. Me comunicou que eu estava com câncer no intestino, mas eu tinha que ir com urgência para o hospital. Fez um encaminhamento para um hospital maior, para o Nagoya Daigaku病院. E chegando no hospital, eu fui fazer o CT, né? Como é que fala o CT? Ressonância. Ressonância, né? Isso. As complicações começaram desde esse dia, porque quando injetaram o líquido, tem que injetar um líquido, né, para mostrar, para aparecer né, tudo. aparecer tudo. Eu tive uma parada cardíaca e um choque hemofilático. Devido a esse líquido que injetaram. Sim, eu tenho alergia. Ninguém sabia. Contém iodo, né? Eu tenho alergia a iodo. Então, minha filha na sala, minha filha ficou desesperada, né? Porque ela viu, e eu estava consciente vendo, né? Conseguia ver tudo, mas não conseguia me mexer e tremia muito. Você vê nos filmes assim alguém aplicando injeção de adrenalina assim. Sim, sim. Eu achei que nunca pensei que aquilo fosse de verdade. E quando eu vi aquilo realmente, eu vi eles aonde dava, não sei se tem local certo, mas umas seringas gigantes assim, colocando em mim. E pressão no coração, né? E eu fiquei internado 2 dias. Você está consciente ainda. Consciente, mas não conseguia me mexer. Né? Foi bem apavorante mesmo. Mas eles conseguiram fazer a ressonância. Foi constatado um tumor de 7 centímetros, um câncer de 7 centímetros no meu intestino. Né? Se você for 7 centímetros, é uma maçã grande. Estava obstruindo todo o meu intestino, praticamente. Quando eu ia no banheiro, as fezes é como se fosse um macarrão. Estava saindo já. Era pela obstrução desse câncer. Macarrão que você fala, no caso a espessura, então. Espessura, Tá. E com sangue já, né? E é uma experiência assim, tipo, ali o que você teve, né? Que é meio traumatizante, né? Bem traumatizante mesmo. Mas e ali após, quando o cara chega em você e fala, Jean... Olha, eu acho que para todo mundo que recebe uma notícia dessa, é bem difícil, complicado. Quando o médico chegou, você tem um câncer, e esse câncer está em nível 4. Quem sabe que é nível 4 já é um nível que já está em início de metástase, né? E ele falou, você tem 30% no máximo de vida, de sobreviver, taxa de sobrevivência.
Nesse momento, eu acho que o que passou na minha cabeça, eu não sei. Acho que Deus me ajudou muito, porque a primeira coisa que eu falei, Deus, eu não vou perguntar o porquê. Eu vou perguntar o para quê que você está pondo isso na minha vida. Né? E eu não liguei para minha esposa, não liguei para minha família, para ninguém nesse momento. Eu liguei para o Vitor, que era o meu pastor, né? Falei para ele, Vitor, eu estou com esse problema aqui, ore por mim, né? E eu falei para ele, eu não estou perguntando o porquê, mas eu pergunto, Deus, para quê? Né? Que se for para mim ser usado, para Deus me usar nesse momento, eu quero que Deus me use, né? E foi bem difícil. Eu fiquei um mês ainda internado para ganhar peso, para fazer a primeira cirurgia. Porque assim, eu tentando, porque acho que é difícil, né, me pôr no seu lugar, sabe? E assim, tendo Deus como companheiro ali, né? Naquele momento que você pega essa mensagem do médico, acho que na minha cabeça ficaria, cara, Deus, eu não tô entendendo, né? Eu só tô caminhando com você, sigo Sim. o evangelho e, sabe, na minha cabeça seria, por que comigo, sabe? Então, assim, o psicológico tem que estar muito bem forte e o amor com o Senhor tem que ser muito gigante, né? Mas nesse momento o que passou na minha cabeça foi dobrar os joelhos e dizer, Deus, tem compaixão da minha família, de mim, mas, sobretudo, faça a tua vontade, não a minha, sabe? É duro você ouvir uma notícia dessa, mas tem esperança, tem vida ainda. Enquanto tem vida, você tem, sabe, tem esperança, né? E não foi uma cirurgia, foram 5 cirurgias, né? Até agora. Mesmo porque Deus que dá a palavra final, né, Jean? Então, tipo, o médico pode falar, o outro também pode falar, o especialista pode falar, mas quem bate o martelo é Deus. E, Com tipo, certeza. nessa hora, cara, é impactante isso, porque, que nem o Tago falou, né? Muitas vezes você. Mas por quê? Mas por que de tudo isso? É normal você perguntar isso. Você perguntou pra quê, né? Que você está colocando isso em mim, Deus. No que eu vou. O que eu vou fazer com isso? Onde eu vou chegar? O que eu vou impactar? Vem algumas perguntas na sua cabeça, né? Poxa, conheço tanta gente que bebe, que fuma, que tem uma vida toda desregrada, né? E eu não faço nada disso porque, né? Que os médicos dizem, pode ser uma causa alimentícia, pode ser o estilo de vida. Ou um fator genético, que ele falou, o fator genético hoje é 3% só, né, que interfere. Hoje, realmente é o fator alimentício, né, que causa o câncer. No Japão, é o número 1 em câncer de estômago e intestino no mundo. Isso que você está falando, teve uma vez geralmente caminhoneiros, os caras comem muito capulame. Sim. E esse cara, ele deu uma úlcera e o médico disse que seria, de repente, se ele continuasse naquela pegada do capulame, seria um lance de repente, aquilo virar um câncer. Então ele falou assim, não come, cara. Não come isso aqui porque tem muito conservante, é muito zoado. E se a gente come isso de dia, de noite, de dia, de noite. Então isso que você está falando, no caso, seria basicamente isso, Jean, no lance da alimentação, é isso? Alimentação. Eu, na verdade, fui muito displicente com a minha alimentação. Os principais responsáveis do câncer hoje é refrigerante, margarina, faz muito mal, salsichas, né? Um ingrediente que tem nas salsichas, formol, é um dos agentes mais cancerígenos e toda salsicha depende desse ingrediente, praticamente. Não existe salsicha boa, né? Eu vi esses dias. Entendeu? E eu sempre fui muito displicente realmente com a minha alimentação. Pode ser que isso tenha sido uma das causas, né? Muito refrigerante. E é interessante também para a gente deixar aí uma mensagem, né? Até para os solteiros, para as pessoas que têm a vida muito corrida, né? Sim, e que não têm sim. tempo de preparar uma comida saudável, né? Eu acho que nesses momentos a gente começa a questionar
por que que nós tivemos esse estilo de vida antes, Sim. né? Legal. Mas em meio de toda essa correria, nesses acontecimentos, Jean, o que tem te motivado a buscar assim esses momentos que têm significado, ou esse junto com a sua família, né? Esse tempo com a sua família mudou muita coisa para você? Ah, mudou, hein? Hoje, às sextas-feiras, é o dia da família em casa. A gente. Todo mundo, se você notar, hoje em dia todo mundo pega seu celular. Sim. Mesmo na hora da alimentação, tá vendo vídeo. Eu vejo as crianças põem o celular aqui. É até bom para a mãe que ela tem um tempo de tranquilidade. Mas tá errado, gente. Tá errado. Cadê o contato, a conversa? Olhe para o seu filho, converse com ele, tire um dia. Tá? Não dá para tirar um dia, mas chegou em casa do trabalho, né? Até a hora de dormir, vamos tirar um dia da família, vamos jogar um Uno, jogar uma cartinha. Ah, vamos fazer uma coisa junto, gente. Converse, sabe? Falta isso, falta o calor humano, sabe? O aconchego de família, sabe? Um dia você vai olhar para trás e vai ver o que você perdeu, sabe? Seu filho vai crescer, isso não volta atrás. Isso não vai voltar atrás. Sabe? Você vai deixar de ter o carinho, de ter o amor. Não existe nada mais importante que isso. E- Eu olho para trás, vejo que quantas vezes teve uma época, talvez no ano que eu fiquei doente, era uma época que eu estava fazendo 5, 6 ensaios por semana de fotografia, sabe? Edição, o pessoal que trabalha com edição sabe. Era sabe, muito corrido. Eu ainda estava na fábrica para conciliar. Na verdade, eu estava deixando já a fábrica, né? Porque não estava tendo como conciliar mais, né? E quantas vezes minha filha, pai, vem brincar comigo, faz uma coisinha comigo. Filha, não posso. Papai está ocupado. Sabe? Dinheiro não é tudo na vida, não, gente. Sabe? Eu sei que você tem que ter a responsabilidade no seu trabalho, é essencial na vida. Sabe? Suas responsabilidades são essenciais. Mas chegou em casa, tira um diazinho. Tira o telefone, tira as coisas. Fica com a tua família, com o teu filho. Diga para sua esposa quanto que ela é importante. Às vezes você trata um amigo tão bem e a sua esposa, né? E eu acho que tem muito, sabe, isso hoje em dia, de você chamar o seu filho que está no quarto pelo celular, Sim. né? Às vezes está todo mundo na sala, na mesa de jantar e o cara está na sua frente e você manda uma mensagem pro cara que está aqui na sua frente, na sua esposa, seu filho. Eu acho que isso, assim, tá dominando a família hoje, né? Então essa mensagem que você deixa, assim, é muito sincera e, na verdade, deveria ser a coisa mais natural Sim, do mundo, né? certeza. E não é isso que está acontecendo. Não é? Eu vejo pais, sabe, que passando a responsabilidade total. O filho fica na escola o dia inteiro, chega em casa, dá comida, põe o telefone ali, sabe? Tem tarefas de crianças. Eu tenho alguns exemplos, já vi. Poxa, tem tarefa para fazer com meu filho em casa. Nossa, já chega o dia, passa o dia da escola, tem tarefa. Eu tenho que perder meu tempo para ficar junto com ele, fazendo uma tarefa. Aproveita, fica junto. É um tempo de você curtir um pouquinho, sabe? E a palavra não é perder tempo, né, Jean? Na verdade é o ganhar o tempo ali, né, cara? Ganhar. Porque a gente não sabe daqui um segundo. A gente não sabe daqui um minuto. E muitas vezes você está preso nessa corrida que você está falando. E eu me encaixo, acho que todo mundo se encaixa nisso. Você está na sua responsabilidade, na sua carga, e você vai, que nem você falou. Pai, será que dá pra. Não dá, filho. Agora eu tô essogaxi, não dá depois. Aí lá na frente você fala, cara, velho, olha pra trás e fala, mano, não valeu a pena tudo isso, sabe? Às vezes eu vejo os pais, não sei porque meu filho é assim. A gente ouve muito, né? Muito. Né? Eu não sei porque meu filho é assim. Será que não sabe mesmo? Sabe? Olha para você.
Eu acho que assim, a gente, como pai, às vezes a gente tá ali no dia a dia, aquele pirralho enchendo o saco, né? E a gente não consegue enxergar, tipo, pô, como que vai ser eu e meu filho daqui 5 anos, Sim. né? E eu acho que hoje na sua situação, ela é difícil, né? Porque é para você imaginar, você tem que estar ali com o pai, fazendo você acreditar que você vai ter 5, 10, 20 anos, 30 anos, né? Isso é muito perturbador, na verdade, na cabeça da gente. De quem está com uma doença que o médico falou que já se passaram 3 meses. Ele falou que eu tinha 6 meses de vida, né? Mas, em nome de Jesus, eu Oremos também. vou passar, né, por essa fase. E a gente acredita até o fim do milagre, né? Porque, sabe, tem coisas que a minha filha está com 13 anos. Você pensa nos 15 anos dela. Você pensa na formatura dela. Quando minha filha for entrar numa faculdade. Quando minha filha for casar, né? Quanta falta o pai vai fazer. Sabe? Não estar presente nesses momentos. É o que passa na minha cabeça, porque eu tenho uma relação muito, muito íntima com as minhas filhas. A minha filha chega, agora que está nascendo o cabelo, né? Que eu estava bem careca, né? Cabelinho do papai tá tão bonitinho, me dá beijo, assim, sabe? E fica abraçada comigo muito tempo depois da escola, assim, geralmente. Praticamente todos os dias, né? Então, tem dias que do nada eu começo a chorar. Aí ela fala, por que, pai? Não precisa chorar não, pai, eu tô aqui. Eu falo, não é, filha, é por isso mesmo. Quantos anos ela tem já? Tem 13, minha filha. Aí tem uma de 13 e uma de 33. Que são 20 anos de diferença. Geralmente as pessoas já perguntam, não é do mesmo pai? É do mesmo... Parece do pai. É porque não é normal, né? Há Hoje em tanto dia, tempo, né? E hoje os casamentos são muitos... não são tão duráveis assim. Essa situação, eu acredito que ela mudou em você com relação à sua família, o valor. É o mesmo dos seus filhos, da sua esposa? Você sente que mudou também essa aproximação, deixando o celular? Eles conseguem te ver de uma outra forma? Olha, a nossa relação em família, graças a Deus, sempre foi muito boa, sabe? A gente teve sempre uma relação muito, muito próxima. Mas depois disso, muito mais, né? Muito mais, né? Eu tenho uma netinha também, né? Então ela também sempre está presente ali, né? Sempre muito carinhosa, muito meiga, né? Quem conhece sabe que ela é muito meiga. A vida da gente muda totalmente. Às vezes você chega de manhã, quer correr atrás do tempo perdido, mas o tempo não volta atrás, gente. Por isso que eu falei para vocês, aproveita, o tempo não volta. O tempo corre. E a vida vai embora. Que adianta você ter isso, ter aquilo, mas você perdeu o mais importante da vida, que é o amor. Que é a necessidade de estar com quem você ama. Sabe? É o que mais... Quando o médico disse, nessa última cirurgia, depois dessa última cirurgia, que ele falou para mim, eu fiz 64 químios nesse último período agora. Não sei se dá para ver. Tem Eu ainda tenho acesso e essa não tem como fazer mais químio. As veias estão todas... Esse é o que? O local onde entra o... Entra químio, tá. né? Entra químio por aqui. É um acesso que fala, né? Acesso. É uma peça de titânio que é colocada na artéria principal para ir para o corpo. Só que quando nessa distribuição aqui, às vezes vão se deteriorando, né? Elas afinam, na verdade. Por isso que muita gente que faz quimioterapia acaba não morrendo da doença em si, né? Mas tem muito ataque cardíaco, esses problemas, outros problemas que vão, por causa da quimioterapia, ela vai afetando, a circulação, essas coisas, né? As minhas veias agora estão se recuperando, né?
mas ainda estão bastante debilitadas ainda, né? No caso, o Jean, às vezes a gente escuta o pessoal falando assim, mas no caso assim de você passou pela sessão da químio, essa sensação do pós injetar o remédio, isso daí é muito sofrido. Como Muito que é sofrido. isso? As pessoas não sabem, né? Mas a partir do momento que ele coloca a químio, que começa a injetar em você, você sente onde ela vai. Ah, você sente? Sente. Vai esquentando, dando agonia. Você fica... Lógico que tem químios que não são desse jeito. A minha químio era uma das mais fortes que tinha, né? O médico falou que de quem estava no hospital naquele período, a minha era mais forte. Porque eu estava com 18 tumores, né, no corpo, né? Então era muito, muito dolorido, muito sofrido mesmo, né? Terminou depois, porque você tem muitas náuseas, vômito, dor de cabeça, né? Tem muitas sequelas que você vai acumulando, na verdade, né? Aí você tem que tomar os remédios. Os remédios, meus rins não funcionaram, paralisaram umas 2 ou 3 vezes durante esse processo, né? Eu tive uma outra parada cardíaca, tiveram que parar a quimio no meio do processo. Porque eu tive uma parada, interrompendo a quimio, eu tive que ir para UTI, então teve várias complicações nesse período. Você teve sinais, assim, que você sentiu que poderia ter alguma coisa grave antes do diagnóstico do médico? Tipo, igual você falou, já foi e ficou ruim a partir do momento que eles colocaram a mão, né? Não é. No meu caso, eu acho que não, porque eu sabia que eu estaria com a doença, porque pela reação do meu corpo, do intestino. Eu emagreci, eu estava com 54 quilos. Ah, você mesmo já começou a sentir essa... E quando teve o Kikunshin, que houve isso, eu sabia já. Eu tinha alguma coisa que me dizia assim, cara, tomara que não seja. Tomara que não seja. Sabe? Pedir a Deus. Eu te peço que a gente, como cristão, a gente sempre peça que não seja o pior, né? Mas infelizmente foi, ou eu falo que talvez felizmente, né, foi. Porque eu vou dar um exemplo bem pragmático aqui. A minha sobrinha, fazendo 2 semanas, saiu para um casamento com o marido, a irmã do marido, e os 3 estavam no carro. Eles foram de Brasília para Goiânia. Na volta, entrou no meio do caminhão. Ele morreu na hora com a irmã. A minha sobrinha sobreviveu porque ela estava no banco de trás, que ela ia dormindo, colocou o cinto. Se ela tivesse sem cinto, ela também teria morrido. Nesse momento, as pessoas não tiveram tempo de se preparar, cara. Sim. Tiveram uma morte imediata. Por isso que eu falo, eu tenho sorte. Cara, que louca. Sabe por quê? Essa é a sua percepção hoje. Sim, porque Deus me deu o privilégio de me preparar, sabe? De me preparar, de falar para os meus amigos, pô, cara, isso é importante para mim. Você fez a diferença na minha vida. Para dizer para minha esposa como eu te amo, como eu te amei por toda a minha vida, sabe? Não que eu não tenha mais esperança de ficar curado, sabe? Mas é importante eu poder dizer para minha filha, eu te amo todo dia. Primeira coisa, quando eu acordo, antes de dormir, quando ela vai dormir, filha, eu te amo. E ter o privilégio, sabe, de olhar nos olhos das pessoas e dizer quanto ela é importante para mim. De olhar para o pai, sabe, antes de dormir, quando eu acordo, todas as horas, na verdade. Dizer, pai, obrigado, pai, porque tu me concedeste o privilégio, a honra de te servir, de mostrar para as pessoas que o mais importante é o amor, é a união, sabe? Que não importa se eu estou doente, mas eu tenho privilégio. Eu tenho privilégio que muitas pessoas não têm, sabe? Cara, eu queria até falar a admiração que eu tô tendo agora com você pela sua posição, sua forma de encarar a vida, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, a hora que tem esse... sabe que aquele
é uma doença que está no final, né? A pessoa já tende a desistir, né? Sim. E isso não é visível em você, né? Então eu acho isso muito interessante. Acho que serve para muitas pessoas, né? Que às vezes estão com alguma doença e precisam de um incentivo, né? Uma palavra. Ainda agora há pouco antes de começar a gravação, a gente estava comentando sobre pessoas que... Você me deu um exemplo, né, da pessoa que te ligou, né? E eu tive um exemplo de um rapaz também que me ligou, dizendo que ia se suicidar, porque a esposa deixou, e não sei o que. E, sabe, eu falei, cara, a vida não é isso, a vida é muito além disso. O dom da vida que Deus te deu não é para te fazer isso, sabe? Se ela te deixou, cara, pede a Deus que, sabe, agradece a Deus, porque talvez você ia sofrer muito mais, sabe? Esse sofrimento aqui passa. Esse sofrimento aqui passa, sabe? Não existe nada que não seja passageiro, sabe? Não sei se vocês já viram... Eu estava assistindo um videozinho assim de uma foto de 1920, né? Aí tem uma foto de 1910. Imagina quantas pessoas de 1910 estão vivas até hoje. Sabe? Tudo é passageiro, a vida é passageira. Sabe o que a gente leva daqui? O amor, sabe? A gente leva... Nem a roupa da gente leva, né? Não leva nada. Mas você pode levar o amor de Deus, o amor das pessoas. Você pode demonstrar isso para as pessoas, amando, ensinando, tentando levar as pessoas, sabe, a uma consciência de que a vida da gente, para quem acredita, aqui é só o começo. Eu acho muito... como é que diga? Muito louco, sabe? Gratificante quando alguém pergunta assim: o que seu pai deixou? Ele falou assim: ele deixou meu caráter. Não foi dinheiro, não foi Sim. coisas. Ele deixou esse caráter, ele deixou quem eu sou. Eu acho que isso que você está passando pra gente é uma coisa que você vai deixar aí, né? De repente, sem como você diz, né? Sem jogar a toalha, que né? A palavra final é de Deus, mas ali você está deixando algo, né? Muito mais importante que dinheiro. Exato. Eu acho isso muito mais... Porque de repente, Jean, tem pessoas, talvez na mesma situação que você, talvez em situações, sei lá, talvez não tão nesse nível que você está enfrentando hoje, mas a tua história de vida, o que você tá passando hoje, talvez isso ajude de alguma forma, sabe? E assim, o que você poderia falar de repente para pessoas que passam ou estão passando por situações assim iguais ou talvez piores ou talvez menos piores, mas assim, o que você poderia falar assim para essas pessoas assim, para poder de repente dar uma luz? Não existe outro caminho a não ser Deus. Amém. Sabe? Eu sei que muitas pessoas podem ter pessoas que estão ouvindo a gente que não acreditam, mas ter Deus no coração, gente, é muito importante. É a coisa mais importante. Sabe? Ter segurança, não ter medo de morrer, porque o que eu penso, o que eu acho, a minha certeza é que quando Cristo morreu por mim na cruz, sabe? Ele, sabe, morreu e se entregou por mim pelos meus pecados, pelos teus pecados, e me deu o melhor, uma vida eterna, sem sofrimento, sem dor. É isso que eu acredito, é isso que eu quero. Eu queria que você, sabe, abrisse seu coração, sabe, e dissesse: Jesus, eu confio em Ti, eu acredito em Ti. Você vai ver, sua vida vai mudar, sabe? Entrega teu coração, teu caminho. Não tem outro caminho, né? E não importa, você é católico, você, sabe? O que é importante é ter Deus, ter Jesus no seu coração, sabe? E ter a certeza que a vida aqui é só o começo. A vida real começa depois daqui. Com certeza. E eu acho que isso que é interessante, né? Na pessoa que
tem um temor a Deus, porque ela sabe que agora é um começo, né? Sim. É o recomeço, ou o começo, não sei qual seria a palavra ideal para ser colocada, né? Então não existe aquela agonia de, meu Deus, né? Que vai sobrar, né? Então é uma coisa bem interessante. Muitas pessoas me perguntam, né? Cara, você não parece que está doente, né? Quando é que eu tenho dificuldade de andar, porque teve atrofiamento dos músculos da perna, né? Minhas mãos não consigo mexer direito, eu não consigo tocar um instrumento hoje, não consigo editar minhas fotos, né? Mas se não fora isso, as pessoas falam, você não parece que está doente, né? Se eu estou sentado com você, talvez se você olhar para mim, né? Na verdade, quando eu conheci, igual você falou, você estava sem cabelo e agora você está gordinho e com cabelo. Já mudou bastante. Muito, muito. Né? E eu falo para quem não me conhece, né, acha assim, cara, você está bem, está conversando comigo. E eu não tento me vitimizar. Sim. Tem pessoas que, cara, fica no seu quarto jogado, vem depressão, vem outras coisas. Cara, olhe pro horizonte, veja que tem uma luz ali no fim, sabe? A vida é passageira aqui na Terra. A sua vida real não é aqui, sabe? Cara, que mensagem. Né? Sua vida real não é aqui. E é o que eu tento levar para as pessoas hoje, sabe? Que o mais importante é ter Deus no coração, ter Jesus, ter certeza que valeu a pena, que vale a pena viver. Eu quero viver, sabe? O que eu mais quero é ver minha filha crescer. Mas, se a vontade de Deus não for essa, eu não vou me desesperar. Eu não vou ficar chorando, não vou ficar desesperado, não. Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Sempre tem o melhor para mim. Pode ter certeza disso. Legal. E como você encontra forças ou ajuda, assim, para um apoio emocional, até espiritual, para lidar com esses altos e baixos, uma vez que, de repente, às vezes o medicamento pode influenciar isso, né? Em você. Ou talvez em você ou em sua família. Como é que vocês encontram essa força? É complicado, né? Acho que minha esposa sofre... Tem dias que eu vejo que ela sofre mais que eu, sabe? Porque ela tem que se preocupar com minha dieta, com tudo, sabe? E a minha esposa não dirige. Esse tempo que eu estava internado, né? A gente resolveu fazer uma dieta vegana, né? Retirando totalmente o açúcar também, né? E proteína animal. E ela é uma guerreira realmente, sabe? E eu me inspiro, queira ou não, eu me inspiro muito na minha força de vontade, na força da minha esposa. Cara. Sabe? Porque ela é uma guerreira mesmo. Ela assumiu aquilo que eu fazia, de tomar conta da família, de provedor, sabe? Ela é excepcional como pessoa, como esposa, como mãe. Não deixa à noite, quantas vezes eu acordo, porque o médico me falou uma coisa, não existe câncer sem dor, né? Certo. Porque os pulmões, as pernas, tudo, pescoço, tem dias que dói bastante o lado inteiro aqui, né? Que esse tumor aqui incomoda bastante a garganta. Esse está menor, né? Mas esse, principalmente desse lado. E o dos pulmões também, né? Do estômago. Então, a força, a inspiração, eu falo, vem da minha família mesmo, sabe? E minha família, eu acho que minha esposa fala, que não sabe como que eu resisto. Ela fala, se você resiste, eu resisto também. Isso quer dizer, é uma união da gente, sabe? Um que passa força pro outro, sabe? E volta para aquele assunto que você falou, né? Vamos deixar o celular de lado um pouco, vamos ter um toque humano, uma palavra mais sincera, né? Que eu acho que essa pessoa que caminha com você, que na verdade vai estar sofrendo até mais do que você, é ali que tem que se manter ali forte, né? Sim. Não sei o quanto ela consegue... Eu já vi várias vezes ela chorando pelos cantos, escondida, quando ela vê que eu tô lá. Tenta disfarçar, mas eu sei que às vezes é difícil realmente, né? Mas, sabe, quem conhece a Rosana vê que ela está sempre falando muito,
que ela está sempre Tá sempre sorrindo. sorrindo, sabe? E não imagina os perrengues que a gente passa diário, financeiro, de doença, de ela não dormir direito porque eu acordo à noite, ela vai ver remédio para mim, essas coisas assim. Vamos tocar num ponto aí que é bem delicado, Jean. Parte financeira. Uma vez, como você falou, você era a pessoa provedora, né? E agora você não consegue mais trabalhar. Como é que tá essa parte? Esses últimos 3 anos a gente teve muita dificuldade, realmente. E eu não sei se a gente fez besteira ou não, porque na primeira cirurgia, os tratamentos, né, como eu tinha renda muito alta, né, então as contas médicas ficaram muito altas também, né. Então a gente pagou uma quantia muito grande, todas as reservas que a gente pagou. O médico falou: não, você está curado depois de um sexta químio, se eu não me engano. Não tem mais nada nos seus exames, você está curado. Então a gente vai ficar fazendo os exames mensais, depois trimestrais e depois anuais, durante 5 anos. Isso, né? Vai para o processo graduativo. E a gente usou todo o nosso dinheiro para pagar o hospital. E depois de 1 ano, a doença voltou, né? Aí eu tive que retirar os testículos, né? Tive complicações no estômago, foram 5 cirurgias no total, né? Até chegou o ponto que o médico falou: não tem jeito, não tem como mais, então você nem precisa vir no hospital. Ele me encaminhou para uma clínica, que a gente mudou para Anistil, porque a gente não tinha condições de pagar o lugar que a gente morava em Nagoya. Foi morar com a minha filha, né? E a gente ficou realmente com uma situação bem complicada, mas graças aos brasileiros, à comunidade, a gente fazia rifa, alguma coisa para ganhar recursos, né? E minha esposa trabalhando faz 4 meses que a gente mudou para casa da minha filha, né? Na verdade, né? E eu falo que Deus faz milagres até nessa parte. Eu falo que eu não gosto de falar muito de religião, mas não é de religião, é de milagres que Deus faz na vida da gente. Amém. Já teve dias que a gente não tinha praticamente comida, não tinha como pagar luz, gás, sabe? E agora, como a gente vai fazer? Chegava uma pessoa, um amigo: Jean, eu vou depositar 3 mil na tua conta. Eu sei que não é muito, sabe? Mas é só para te ajudar. Quantas vezes eu não peguei e chorei com a minha esposa, porque a gente estava ali, sabe, duvidando. Eu falo duvidando mesmo, que Deus, né, não tinha provido, sabe? A gente estava assim. E graças a Deus, nenhum dia faltou, né? Nenhum dia faltou. Lógico que a gente não tem dinheiro para viajar, para fazer algumas coisas, mas o essencial não faltou, sabe? É incrível como Deus supre, né, as necessidades da gente. Esses últimos 2 meses eu não consegui dinheiro para comprar os meus remédios, né, que eu preciso. Mas nem por isso eu comprei parte, né? Nem por isso eu vou dizer, senão, poxa, eu não consegui. Por que Deus não? Eu digo: Deus, se você me deu isso aqui é porque isso aqui é o suficiente, sabe? É o suficiente. Eu sei que foi a tua vontade, né? E a gente eu aprendi muita coisa sobre isso, sobre a bondade de Deus e sobre a gente às vezes tem muito, né? E não se contenta com muito. E agora eu vejo que, sabe? Olha que legal. A nossa intenção, Betão, na verdade, nem é angariar fundo e coisas, mas assim, aproveitando que a gente está aí, o pessoal está nos assistindo aí, quem quiser ajudar um pouco aqui com o nosso amigo, dá um toque, entre em contato que nós vamos repassar essas informações aí para ajudar o Jean, né? Desde o começo, né, nunca foi a nossa intenção pedir dinheiro para ninguém, mas aproveitando que nós
temos uma ferramenta, né? Você está compartilhando aí com a gente, né, a sua experiência. Então fica aí o nosso pedido aí, quem puder ajudar, entre em contato com a Dinco e nós vamos poder passar mais detalhes para vocês. Beleza? Eu posso falar só? Tem uma rifa que a gente está Opa! fazendo, tá no Facebook e no Instagram lá para ajudar a gente, né? E se quem puder dar uma ajudinha pra gente. Vamos pôr o link aí pra Né? gente poder ajudar, né, de alguma forma. Tem bastante prêmio, eu acho que... não fui eu que organizei, foi meus amigos, né? Mas eu acho que deve ter uns 20 prêmios, 20 e poucos prêmios aí, né? E quem puder ajudar. Cara, legal. Jean, deixa eu fazer uma pergunta, Jean. É assim, ó. Vamos supor que seja o seu dia, que você seja da vontade do Senhor, que você esteja na presença dele, que você não esteja mais aqui com a gente, com a sua família. Como você gostaria que sua esposa, suas filhas, as pessoas que você ama, como você gostaria que essas pessoas lembrassem de você? Eu acho que elas sabem. Eu acho que eu não preciso falar nada. Acho que ações são muito mais importantes que palavras. Eu nunca faltei em uma reunião da minha filha, em uma apresentação da minha filha, de nenhuma das duas. Eu ficava sem dormir para ir numa reunião da minha filha. Eu sempre fiz isso, né? Mas com o tempo que eu falei, eu saí dessa rotina. Mas as minhas filhas sabem. Todo dia eu faço questão de dar amor, de dar, sabe, o que é mais importante, sabe? Eu acho que você demonstrar amor pro seu filho, você olhar nos olhos. Quantas pessoas podem olhar nos olhos do seu filho e dar um abraço, dizer, te amo, você é mais do que especial, você é carne da minha carne, você é tudo para mim. Aqui nessa terra, vocês são mais importantes que tudo, né? Então eu acho que essa lembrança ninguém vai tirar delas. Eu posso não deixar nada para elas, mas isso ninguém vai tirar. Elas vão lembrar para o resto da vida e vão passar para os filhos delas, tenho certeza. E é uma lição que eu falo para elas. Olha, o bem material não importa. O que importa é o amor, é a união, sabe? É Deus presente na sua vida, no seu dia a dia. É o que importa. Todo dia isso eu falo para as minhas filhas, isso. Para minha esposa. Olhar nos olhos e poder dizer, cara, como você é especial para mim, como eu sou abençoado por ter tido a minha vida inteira, que a gente começou a namorar com 15 anos. Cara, que história. Como eu sou abençoado de ter tido você na minha vida, de ter sido você a mãe das minhas filhas, sabe? E isso ninguém vai tirar, sabe? É isso que eu vou deixar. É isso que, como eu vou ser lembrado, vai ser isso. Eu tenho certeza disso. Cara, que show. Está sendo, na verdade, uma aula, pelo menos para mim, né? Mas, Jean, por fim, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a importância de ter um propósito, né? Mesmo diante de situação que você está passando aí, né? Porque não sei se existe, sabe? Eu não sei se seria essa palavra, eu tenho um propósito agora, né? Ou mudou alguma coisa na sua vida sobre esse propósito? Com certeza. Eu lembro que a gente estava preparando para retornar ao Brasil, né? Antes teve a pandemia, né? E antes da pandemia, quando começou a pandemia, a gente já estava quase se programando para o Brasil, daí eu recebi a notícia da doença, né? E o meu propósito só pensava no financeiro. E eu acho que 90% ou mais das pessoas pensam
vou guardar dinheiro, vou comprar uma casa, quero um carro, um sítio, né? Eu acho que quase todas as pessoas pensam e não pensam, sabe em quê? No essencial. As pessoas aprenderam a dar valor a coisas. Que o mais importante, o essencial, não são coisas, são pessoas. Sim. São relações. E isso é o mais importante. Né? Então, isso é o essencial. E aí, Betão, o que você acha aí? Cara, eu Eu acho que, tipo, muda muito, né, o nosso conceito de propósito, né? Quando você... Essa paulada, né, que o Jean tá dando aí na gente, talvez, assim, as pessoas que estão nos ouvindo aí se identifiquem, né? Porque, realmente, a gente coloca o material, né? Como Material um na frente. propósito. Quero ganhar dinheiro, quero comprar um Qual carro. o propósito da vida? Será que é de construir tanta coisa, tantos bens, adquirir riqueza, para no final da vida você não ter um amigo para segurar tua mão, um filho do seu lado? Acho que isso não é um propósito bom, né? Todo mundo gostaria de ter amor, ter pessoas que são importantes, que foram importantes na sua vida do seu lado no final, né? Cara, E mais uma vez eu digo para vocês, o meu propósito é levar um pouquinho hoje, né? Meu propósito é levar um pouquinho do meu aprendizado de vida, do meu propósito, né? De dizer que não existe outro caminho se não for Deus, sabe? O caminho são relacionamentos, o caminho que vai te fazer feliz são pessoas do teu lado, pessoas que você ama. Não adianta você ter dinheiro e não ter quem você ama do seu lado. Não ter teus filhos, não ser amado por teus filhos, por teus amigos. Sabe? Quantas vezes você tem um relacionamento com teu amigo de 10, 15 anos, mas quantas vezes você diz, pô, cara, você é importante para mim. Meu amigo, sem você minha vida não seria igual. O que seria de mim no passeio se não fosse você? Você é especial, cara. Eu amo você. O homem, muitas vezes o homem não tem coragem de não dizer tenho coragem isso. de falar, já. Não É tem verdade. coragem de falar, sabe? e eu tô aqui, sabe, escutando suas palavras e tá entrando, tá trabalhando aqui. Porque a gente, como equipe, né, Betão? Pô, quanto tempo a gente se conhece, né? E a gente usa o termo se conhece, mas até onde a gente se conhece, É né? verdade. Né? Então eu tô aqui, sabe, tá entrando. Quantas vezes você disse pra ele, você é importante pra mim, cara? Isso, Você nunca disse isso pra ele. Né? Eu aposto que você nunca disse. Cara, não perde tempo, sabe? A vida é muito curta. A vida aqui passa. A Bíblia fala que é um piscar de olhos. Realmente, quando eu olho para trás, parece que foi ontem que tudo isso aconteceu, sabe? E a vida passou. Quantas vezes eu falei, poxa, eu queria ter tanto feito isso. Eu queria tanto ter dito para o meu pai, pai, eu te amo, pai. Eu nunca disse isso para meu pai, porque meu pai era um japonês rígido, né? Duro, né? E quantas pessoas não tiveram a chance de dizer isso? e às vezes nós estamos desperdiçando essas oportunidades, Sim, né? desperdiçando. Isso aí. Tudo que nós ouvimos hoje na conversa, né, certamente vai ficar marcado para quem está nos assistindo, principalmente para mim, né? Jean, de coração, muito obrigado. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir. Eu queria que vocês, né, refletissem na vida de vocês, relevassem os problemas. Às vezes eu como fotógrafo, queria tanto essa lente, queria tanto esse carro, uma pessoa com... não vou ter dinheiro para viajar, ficar se lamentando. A vida é muito mais que isso, gente. É muito mais, sabe? Se alegrem com pouco, sabe? Que o pouco é muito, na verdade, quando você não tem nada. Quando alguém te diz, você não tem o amanhã. Quando eu quero, sabe? Quanto eu queria, quanto eu desejo ver minha filha
formada ou casada, sabe? E você olha, você não tem esse tempo, você não tem, sabe? A vida passa. Olhe para as pessoas, ame mais, respeite seu amigo, respeite o próximo, sabe? Às vezes a gente esquece que a vida da gente é Um sopro, né, um gente? sopro. Jean, muito obrigado de Eu que coração. agradeço pela cara. oportunidade de me mostrar um pouquinho, sabe? Do que é o amor, o que o amor faz na sua vida. O que conhecer um pouquinho de Deus faz na sua vida, o alívio que Ele te dá. A minha dor não é maior que a tua, sabe? Todo mundo tem sua dor, todo mundo tem, sabe? Mas se você conhece Deus, se você tem amor, se você conhece esse amor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, pode ter certeza. Obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado pela tua presença. Obrigado por toda a tua história. Obrigado por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu creio que muita gente vai pensar em várias coisas depois que assistir esse nosso segundo episódio aqui dessa terceira temporada. Nós estamos aí em todas as plataformas. No YouTube, se você achar que é válido o nosso trabalho, dá um like, curte, compartilha, clica lá no sininho. Tamo junto. Instagram, Facebook, Spotify. Beleza? Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu, Jean. Um abraço. Valeu, Jean. Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Jinko, um novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.